Porque existe uma dor que eu preciso tentar entender. Só que quando a gente não tenta tratar e debater essas coisas, você dá para a esquerda toda a munição que ela quer. E ela vai roubar a pauta e é isso que vai estar nas manchetes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pra Lorena. Desculpa. Não, mas eu acho legal fazer pra você e aí ela pode falar logo depois. Você sabe qual é a função da atividade empresarial? Reduzir custos. Tudo bem. Então, toda empresa tem como seu principal... Isso é uma das coisas, solucionar problemas e daí por diante. Não, em termos da atividade empresarial, pouco importa para a empresa se o problema foi ou não foi resolvido. Lógico que não. Você vai Normalmente, o que o empresário ele trabalha é solucionando dores. Ele vai ver um gargalo, uma dor, ele vai então agir naquilo. Você Quer lucrar com isso, óbvio. Só que você está pensando do ponto de vista da relação entre ele e o cliente. Não, tudo bem. Se a gente... Para ele é reduzir maximamente mas se a gente afasta... Tá. Vamos... Ao invés de trabalhar com uma empresa em particular, vamos falar das empresas em geral. Tudo bem. O que o mercado faz? Ele reduz custos. Sim. Então, e tenta ter maximamente de lucro. Sim. Para você... E o que significa diminuir o custo? Que mais coisas podem ser feitas com a mesma quantidade de produtividade, exatamente. Então, quanto mais reduzidos os custos forem, mais espaço há para grupos marginais. Tá. Então, no final do dia, o que a gente precisa entender é que diminuir o custo da cesta de produtos como um todo abre espaço. Isso é uma coisa chamada valor marginal. O primeiro pedaço de bolo é gostoso. O 10º não é tão gostoso. Porque conforme você vai desempenhando recursos em uma coisa, vai diminuindo o quanto importa você desempenhar recursos. Então, primeiro a gente lida com os problemas da sociedade como um todo e cada vez mais vai fazer mais sentido a gente desempenhar o segundo real ou o 10º real naquele grupo. Isso é a Europa. Tá certo. É a Europa hoje. Eu te entendo. Continente milenar, sociedades milenares. Que já resolveram boa parte dos problemas fundamentais. Exato. E agora focam ou olham para essas questões. Perfeito. Só que então aí vem a grande pergunta. Aí você tem que ter uma resposta franca e objetiva. É igual o pessoal olhar para a China hoje e falar, nossa, a China é um arraso. Só que a qual custo? Certo? A qual custo? Todo mundo quer a China, modo de falar, mas não quer pagar o preço da China. Só que nós temos uma grande diferença. A Europa, ela passou por todo um processo de, inclusive, crescimento e construção de consciência, Miorim. Não é só uma questão de ter a possibilidade, resolvemos todos os problemas, agora vamos olhar para o marginal. É da própria conscientização, a consciência como humanos. É exatamente isso. A questão é que hoje, o que a gente chamaria de marginal há 1000 anos atrás, hoje a gente não consegue mais fechar os olhos, porque é um problema real. E aí eu, como sociedade, ainda que um país pobre, aquele problema está ali diante dos meus olhos e a minha consciência já foi expandida para esse problema. Então, o que eu faço? Eu fecho os olhos e resolvo primeiro outros problemas? Mas porque a gente foi informado pelas outras sociedades. Eu sei, mas mas o que eu faço? Fecho os olhos, começo a resolver uma parte dos problemas, deixo eles se fudendo por enquanto. Quando eu acabar de resolver aqui, eu começo a resolver eles, ou eu tento andar mas eles são paralelamente? Beneficiados diretamente já. Oi? Eles são beneficiados diretamente já. Depende. Quando os custos... Não, claro. A vida dele se torna mais fácil na medida em que o mercado dele é mais barato. Na medida em que o atendimento dele no hospital é mais barato. Na medida em que o livro para ele é mais barato. Isso daí é para todo mundo. Isso. Eu tô falando da pauta específica. É porque a gente não tá abandonando ele. Vou dar um exemplo para você. É porque é um trade-off, entende? Eu entendi A gente tem que escolher nesse sentido se a gente vai fazer. O que acontece? O que eu acho? E aí eu vou falar da forma menos caridosa possível. Pergunta pra Lorena, caralho. Vamos falar que a gente não deixa a Lorena falar, pô. Não, sim. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que... Qual é a primeira lição e a única lição da economia? Que você tem que olhar tudo no longo prazo. Você não pode olhar, tipo assim, só para um grupo específico. Tipo, eu vou ajudar só tal grupo e eu não posso olhar só para um curto período de tempo. Então, não adianta eu fazer uma mudança aqui que vai ser boa no curto prazo, mas no longo prazo vai ser péssima. Tá tudo certo. Vamos pensar, então... O que ela respondeu tá perfeito. E eu concordo com você. Sim. Aliás, eu concordo com o que você está falando. Mas vamos trazer um problema real, então. Onde eu tô querendo chegar com minha crítica? Vamos pensar na causa trans. Sim. É um público diminuto da sociedade. Sim. É 0,001 da sociedade. Sim. Mas é um público que existe. São cidadãos brasileiros com uma dor real.
Tá. Claro. Qual é a dor deles? Aí, vamos olhar de fora. Qual é a dor real de um trans? Eu tenho amigos trans. Aceitação, né? Muito mais que isso. É. Informação. Por quê? Porque os pais nem sabem o que fazem quando descobrem. Ele mesmo também não sabe o que fazer. Ele sofre violência desde cedo. Muitos sofreram né? violência sexual também. Também. Aí você vai. Ele vai sendo construído como um adolescente cheio de traumas. Com certeza. Rejeições, Com certeza. traumas sociais. Aí ele vai para a fase adulta. Quem ele é? Não sabe. Tá Tem se descobrindo. Se descobrindo. Porque é uma incongruência entre o que ele vê e o que ele se sabe. Ponto. Aí você vai dizer, beleza. Ele não recebeu, e estamos falando de Brasil, porra. Brasil. Se uma pessoa que não é um trans já tem dificuldades de educação e tudo mais, pensa nessa pessoa que sofre uma marginalização desde cedo. Sim. Beleza. Não sabe, às vezes, se comportar em público, não sabe falar em público, não sabe. Aí que você vai pegar as estatísticas. A maioria está o quê? Ou na prostituição, nas drogas, e aí vai. A margem. O que o trans ele precisa? Aí o que eu falei, o conhecimento. Ele precisa entender socialmente quem ele é. Ele precisa de trabalho. Sim. Porque aí entra o preconceito do tipo quem vai empregar Vida e dele normal, mesmo como se comporta e etc. Precisa desse Vai ter amparo. dificuldade, com certeza. É base, concorda? Sim. É base. À direita, eu não vejo ninguém pensando como eu resolvo para que o trans tenha uma instrução para que ele entenda que o mercado de trabalho não é ele quem dita a regra de como se portar, Sim. mas é o mercado que dita a regra para ele. dita a regra para eles. Só que olha o discurso que a esquerda Mas faz. é para todo mundo. Eu sei. Né? Eu sei, só que Se eu eles... fazer um monte de tatuagem assim na minha cara, eu vou Tá tudo ter certo. dificuldade, concorda? Tá tudo certo. De arrumar emprego. Tudo certo. Só que, ó, na base, ninguém é instruído. Se eu Ele fizer. já tá na vida adulta. E aí a esquerda rouba a pauta. Sim. Ele quer banheiro. Não, ele não quer banheiro. Ele quer emprego. Exatamente. Só que aí, essa é a minha questão. Eu não vejo a direita... Mas aí também não podemos inventar mais uma cota. Mas a Open Society, assim, sendo muito sincero, quem trouxe essas preocupações para o mundo ocidental foi a Open Society, né? Foi o Soros. Ah, Quem conscientizou o mundo dessa questão foi um liberal. Inclusive, por exemplo, a Ford Foundation. Liberal. Tipo, todos esses de esquerda estão sendo bancados, na verdade, pelos liberais. A tal ponto que você não associa os liberais a esse discurso, mas todo mundo está na folha do pagamento. E não associa de propósito. Porque a intenção deles com isso é justamente chegar naqueles que terão menos resistência. Porque quando eles ouvem um discurso vindo de um socialista, eles estão muito mais próximos nesse sentido. Eles são entidades muito mais empáticas para chegar nessa pessoa do que eles mesmos seriam. Então, assim, é até estranho situar isso como se tivesse sido uma coisa pública. Ou você, tipo, vamos lembrar como é que foi isso. Como que chegou na consciência pública essa ideia de que trans deveria ser respeitado? Chegou na consciência pública através de meios privados. A gente não lembra de grandes projetos públicos que tenham feito isso. A gente não lembra de mecanismos públicos, políticas públicas, que antes de ser popular, tenham feito isso. O que a gente viu foi, e vimos a olhos nus. Primeiro ficou popular, então o Estado se apoderou disso. Sim. mas quando ficou popular, a causa trans. Mas eu vejo da seguinte Aonde maneira. você vê o trans sendo empregado no Brasil? Eu tenho que respeitar o trans, não porque ele é trans. Claro. Mas sim porque ele é humano. Porque ele é um ser humano. Você Exatamente. falou tudo, é isso, eu concordo contigo. Entende? Então, eu também não acho que o trans, ele pode colocar na cabeça da pessoa, eu sou uma mulher e eu quero que você me veja. Não. Eu tenho que te respeitar. Mas agora, se eu não quero te ver como uma mulher, se eu quero te ver como homem biológico, eu tô no meu direito. Se você quer que eu te aceite como uma mulher, aí você tá atrapalhando a minha liberdade individual. Entende? Você tem a sua liberdade de ser mulher, se você quiser. Mas você não pode me obrigar a te ver como uma mulher. Mas você entende que isso ainda é uma pauta secundária? Sim. Mas Isso- eu preciso te respeitar porque eu você é um sei, ser humano. essa é a pauta que a esquerda se apropria para dividir. A esquerda é especialista em dividir. Sim. Homem contra a mulher, preto contra o branco, a família, o trans, o gay. Cara, a esquerda, ela faz isso. Por quê? Porque nós não queremos...
eu falando nós agora, a direita, eu estou falando Brasil, tá? Sim. Ela não olha essas questões e debate realmente. Ela fecha os olhos. E normalmente Entendi. porque a direita se identificou muito com a religião. E na religião já tem ali alguns princípios. E aí você tem pecado, você tem inferno, céu. Exatamente. E aí você já relega. É pecado. Exatamente. Pelo mesmo motivo que eu não posso tacar fogo na rua. Entende? Agora, o que você falou é a coisa mais certa. É um ser humano. Sim. A minha questão foi essa. Como a gente resolve? Porque eu não vejo isso. Então, vamos voltar para o professor. Mas o que é pior? Você sabe hoje? Do ponto de vista da empregabilidade. Ser um homem branco pobre ou ser um trans? Hoje, o que é pior? Ser um homem trans branco, pobre. pobre. Uma pergunta. É muito pior. Mas peraí. Sua pergunta ela não está completa. Peraí. Vamos fazer a comparação certa. Um homem branco pobre ou um trans o quê? Rico, no caso. Rico, Não, pobre. A Maia Não. Massafera. Um trans em geral. E aí tá incluindo Trans. pessoas Rico, pobre. pobres, ricas. Tá comparando esses Trans. dois estratos. Trans muito pior. Trans em geral, não. Ser um homem branco pobre tem índices de empregabilidade menor do que os trans. Trans é muito pior. Em Não, termos não de sei. O que é pior? empregabilidade, não. Você ser Não. alguém que ganha, sei lá, R$1.000 por mês, menos, R$500 por mês, lá na periferia do Rio de Janeiro, um homem branco? Tudo bem. Ou você ser a Maia Massafera? Entendo o que você está falando. Você No tá final, pe- o que você vai me Calma. dizer é, o trans pobre é muito pior do que ser branco pobre. Não. Calma. É, não, Gente, é lógico. peraí. É que você está trazendo... Você está fazendo uma comparação que não é equivalente. Calma. Eu entendi você. O homem branco hoje, pobre, como um homem preto pobre, uma mulher branca pobre, não importa. Está numa situação horrorosa, Sim. difícil de sobrevivência. Sim. O trans... O trans, por isso que é rico, pobre. Sim. O trans é um drama. É que eu acho... É porque se você olhar o trans como o cara fala assim, agora eu quero ser Não. mulher, não é desse trans que eu tô falando, não, porra. Mas eu acho que com Ah, a mas quantidade o de que eu quis desemprego dizer é o que tem no seguinte. Brasil, de gente que não tem O que eu dinheiro... quis dizer foi o seguinte: se você comparar a categoria trans, o mero fato de ser trans não significa que as suas condições de vida vão ser piores. Exato. O que é um problemático é ser pobre. É. O trans pobre, aí sim, ele tem condições de vida. Inclusive, tem pesquisas com esses estratos, né? Por renda e tal. A gente descobriu, inclusive, que a nossa sociedade ela é muito inclusiva nas faixas mais altas. Então, o trans que ele tem acima de determinada faixa de renda, o índice de empregabilidade dele é muito alto. Ele, inclusive, consegue, muitas vezes, emprego em determinadas empresas de ponta, multinacionais. Então, assim, o difícil pro trans, e aí, realmente, eu conheço que as estatísticas são gritantes pro lado trans. O trans pobre, é muito difícil ser um trans pobre. Então, Não, ser trans de saída já é difícil. mas é menos difícil do que ser branco e pobre. Porque não tem não é. dinheiro. No final do dia é. Sabe o que acontece? É que vocês estão olhando economicamente. Não, é porque você falou da Eu tô falando empregabilidade. Eu usei o que ele tem no seu jogo. psicologicamente, tu já tem um drama de saída. Mas sabe o Calma. que eu acho? Eu entendi você. Sim. Sobre a empregabilidade, por quê? É pior passar fome do É que igual sofrer cota. preconceito. É igual Concorda? cota. Esse branco pobre não tem cota. Sim. Certo? Concordo, é isso mesmo. Aí é óbvio, eu não estou discutindo isso. Eu já estava tratando, por isso que eu te falei que a analogia é complicada, porque psicologicamente, o que esse cara que é trans ele vai sofrer, esse branco pobre não vai sofrer. Concordo, claro. Então, quando eu entendo, se esse cara tiver gana e vontade de crescer na vida, ele já tem mais possibilidade do que ele que ainda que tenha gana e vontade de crescer na vida, porque ele vai apanhar tanto, vai sofrer tanto da própria existência e da vida, que ele vai ter mais dificuldade. Mas eu entendi o que você falou. Mas, de novo, volto, Miorim. É um grupo que tem que ser observado. A sociedade evoluiu. Até 100 anos atrás, eu falei do meu primo com síndrome de Down. Sim. Uma criança com síndrome de Down há 100 anos atrás, ela ficava em jaula, velho. Mas então, beleza, vamos resolver saneamento básico e vamos deixar a criança de síndrome de Down nas jaulas até a gente resolver saneamento básico. Caralho, nós evoluímos como sociedade. Isso é inadmissível, porra. Não, certo, mas é porque o grande lance- Não tem como justificar isso, Miorim. A pessoa com síndrome de Down ele tem que ter
um nível de dignidade elevado ao mesmo de qualquer outro ser humano. Isso. Exato. Nesse sentido, eles tinham um nível de dignidade inferior ao dos outros seres humanos. É Eles disso que eu eram tô falando. tratados de forma inferior. Agora, se ele é tratado igual, Ótimo. a gente já não tem mais a mesma situação. E, de novo, eu repito, pra mim a pobreza é um problema social muito maior Muito pior. do que a transexualidade. Não, eu concordo com você.